Olá, meus amigos e minhas está amigas, chamando iniciamos muita o vídeo de hoje atenção falando e sobre gerando ataques bastante ucranianos polêmica. que atingiram a Rússia. A gente começa pela região de Ivanovo, no interior da Rússia, onde o Ministério da Defesa afirmou que hoje, quarta-feira, 7 drones ucranianos foram abatidos durante a madrugada. Ivanovo é justamente onde fica a 112ª Brigada de Mísseis, que, segundo a inteligência militar ucraniana, foi uma das responsáveis pelo ataque e assume que deixou pelo menos 35 mortos e que a Rússia alegou ter atingido 60 militares ucranianos em uma reunião. O ataque dessa madrugada teria sido feito por drones com formato de avião, segundo os militares russos disseram, né? Eles não mencionaram diretamente a brigada de mísseis como alvo, mas jornais locais indicam que a 112ª era o provável objetivo da operação ucraniana. As autoridades da região informaram que não houve mortos nesse ataque, mas 2 pessoas ficaram levemente feridas. Eles também disseram que a Defesa Civil atuou de forma rápida e o sistema de alerta funcionou como previsto, não sendo necessária nenhuma evacuação. E esse ataque acontece logo após a Ucrânia afirmar que havia atingido uma base militar da 448ª Brigada de Mísseis na região de Kursk, que, assim como a 112ª, foi responsabilizada por Kiev pelo ataque em Sumi. No mesmo dia, o exército russo alegou ter interceptado 109 drones ucranianos sobre Kursk, mas as autoridades locais confirmaram a morte de uma idosa durante os bombardeios. Enquanto isso, os ataques russos continuam. Na cidade portuária de Odessa, às margens do Mar Negro, 3 pessoas ficaram feridas em um bombardeio com drones durante a noite. O ataque causou incêndios e destruição de vários prédios. Mais ao sul, em Kherson, ataques de artilharia e aviação russa mataram uma pessoa e feriram outras 3. E em Kamiansk, na região de Dnipropetrovsk, 2 pessoas ficaram feridas após um ataque que danificou uma tubulação está chamando de gás. muita atenção Segundo as e gerando autoridades bastante locais, polêmica. os incêndios foram controlados ao amanhecer. Bom, gente, a Força Aérea da Ucrânia disse que 57 dos 97 drones russos lançados durante a madrugada foram abatidos e outros 34 provavelmente não atingiram seus alvos por conta de interferência eletrônica. Fizeram as contas aí? Bom, mais uma vez não há informações sobre os 6 drones restantes, né? E agora, meus amigos, passando para a linha de frente, a gente observa movimentações confirmadas por geolocalização nos últimos dias que mostram que o fronte segue dinâmico, né? Especialmente em áreas do leste e sudeste da Ucrânia. Imagens publicadas ontem, dia 15 de abril, indicam que forças russas avançaram para o leste de Shevchenko, ao noroeste de Velika Novozilka. Um canal ucraniano, supostamente ligado à inteligência militar, afirmou que os russos realizaram um ataque mecanizado com pelo menos 20 veículos blindados e 41 motocicletas, uma ofensiva de tamanho considerável, ao nível de uma companhia reforçada. Já outras imagens indicam avanços russos ao longo da rodovia T-0812 entre Orivik e Zaporizhia, numa região onde os combates vêm se intensificando há semanas. Mas o lado ucraniano também tem feito algumas movimentações, tá? Entre ontem e ontem, forças de Kiev teriam avançado no oeste de Dachensk, próximo a Pokrovsk, além da zona industrial no leste de Pichania. Há também indícios de um avanço marginal ucraniano ao noroeste de Toretsk. Bom, gente, mudando agora para o eixo diplomático, como comentamos ontem, Irã e Estados Unidos estão se encaminhando para a segunda rodada de negociações nucleares, que está marcada para acontecer nesse fim de semana em Roma, com mediação indireta e, para variar, muita tensão. Na véspera do novo encontro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, já foi deixando claro que o direito do Irã de enriquecer o urânio não é negociável. Ou seja, gente, ele afirma esse direito, mas insiste que esse enriquecimento tem apenas objetivos pacíficos. A declaração veio em resposta às palavras do negociador-chefe dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, que havia dito na terça-feira que o Irã precisa parar e eliminar completamente seu programa de enriquecimento para que se chegue a um acordo. Só que, ao que parece, ele já está enriquecendo a uma taxa de 60% e, pelo que disse, parece que ele não pretende parar, né? Ele ainda falou que o Irã está disposto a construir confiança em relação a preocupações sobre enriquecimento, mas que o princípio de manter essa capacidade é inegociável. Segundo ele, o que foi dito por Witkoff é contraditório e que as verdadeiras posições só serão conhecidas à mesa de negociações. Como comentamos, gente, o local da rodada mudou, né? Chegou até a ser anunciado que seria em Omã, mas o encontro foi realocado para Roma. A mudança parece que não agradou todo mundo, não. O porta-voz da chancelaria iraniana, Ismail Bagaei, criticou publicamente a troca da cidade e comparou a mudança do local a um gol deslocado.
Ele classificou a mudança como um erro profissional que pode, inclusive, prejudicar o início de um entendimento. Segundo a imprensa iraniana, o diretor-geral da IEA, Rafael Grossi, também foi convidado para estar em Roma durante os encontros. Apesar disso, o chanceler italiano Antonio Tajani esclareceu que a Itália não terá papel ativo nas conversas. Mudando de assunto, mas ainda falando do Irã e no campo diplomático, a imprensa iraniana informou que Araque vai levar nesta quinta-feira uma mensagem pessoal do líder supremo Ali Khamenei a Vladimir Putin durante uma visita oficial que ele vai fazer à Rússia. Segundo o embaixador iraniano em Moscou, essa troca direta de mensagens acaba refletindo a importância da comunicação estreita e contínua entre os dois países, num momento, é claro, em que as potências ocidentais voltam a pressionar Teherã, né? A questão, gente, do estoque de urânio enriquecido também entrou no centro do debate, né? O jornal britânico The Guardian publicou que os Estados Unidos teriam sugerido a transferência dos estoques iranianos para um terceiro país, como a Rússia, e isso como parte de um possível acordo. Mas fontes indicam que o Irã deve rejeitar essa proposta. Quando questionado sobre a possibilidade de Moscou assumir esse papel, o Kremlin se recusou a comentar, o que, é claro, acaba demonstrando uma certa cautela diante de uma negociação que ainda está longe de produzir resultados concretos. Como disse, gente, o Ocidente afirma que o Irã enriquece urânio a níveis muito superiores aos necessários para fins civis e próximos ao grau de pureza exigido para armas nucleares. Já Teherã nega que esteja buscando a bomba e insiste que o programa é voltado à produção de energia e pesquisa científica. O problema é que esses níveis assustam, né? Principalmente com o blackout, que é o tempo para produzir a bomba. Como comentamos ontem, esse tempo caiu para algo em torno de não mais que algumas semanas. Bom, gente, mudando de assunto, o primeiro-ministro Narendra Modi quer transformar a Índia não apenas em uma potência industrial de eletrônicos e fármacos, né? Como já tem feito com iPhones e medicamentos, mas ele quer também que o país seja um grande exportador de armas, helicópteros, mísseis e navios de guerra. O plano é parte de uma estratégia mais ampla para fazer com que a Índia suba na cadeia global de valor da defesa, aproveitando o momento de rearmamento mundial e a reorganização das alianças tradicionais que o mundo está vivendo hoje. De acordo com fontes oficiais e do setor, o governo indiano está expandindo a atuação do Banco de Exportação e Importação, o Exim, que agora vai poder oferecer empréstimos de longo prazo com juros baixos para países de alto risco político ou de crédito limitado. Essa linha de financiamento vai permitir que Nova Delhi entre em mercados que antes eram dominados por players como França, Turquia, China e, claro, a própria Rússia. Além disso, a Índia vai aumentar o número de adidos militares em embaixadas no exterior. Pelo menos 20 novos postos estão sendo criados até março de 2026, com foco em regiões como África, América do Sul e Sudeste Asiático, incluindo aí, gente, Argélia, Marrocos, Guiana, Tanzânia, Argentina, Etiópia e Camboja. Esses adidos, gente, terão a missão clara: promover os armamentos indianos e mapear as necessidades de defesa dos países anfitriões. Um dos focos principais de Modi são países que historicamente dependiam da Rússia para abastecimento militar. Como fica claro, o esforço russo hoje é voltado quase que exclusivamente para a guerra na Ucrânia. E os estoques ocidentais sendo direcionados a Kiev, então muitos desses países estão em busca de novos fornecedores e a Índia quer preencher esse vácuo. Segundo dados do próprio governo indiano, o país produziu cerca de 14,8 bilhões em armamento no ano fiscal 2023-2024, um aumento de 62% em relação a 2020. E mesmo sem atingir a meta de exportações de 3,5 bilhões no último ano, ficando cerca de um terço abaixo, o salto em relação à década anterior é enorme. Em 2014, a Índia exportava apenas 230 milhões em produtos de defesa. O objetivo atual, gente, é dobrar as exportações e chegar a 6 bilhões até 2029, incluindo não apenas munições e peças, mas também sistemas completos, como mísseis, artilharia pesada e plataformas navais. E já há exemplos concretos disso acontecendo, hein? Na América do Sul, a Índia está em negociações com o Brasil para vender mísseis a caixa, além de um possível acordo para a construção de navios de guerra destinados à Marinha Brasileira. A estatal Bharat Electronics, que fabrica componentes para o sistema Akash, inclusive abriu um escritório em São Paulo para facilitar a interlocução com autoridades locais. Fontes do setor indicam que o Exim Bank deve financiar parte dessas operações. Agora, no campo da artilharia, a Índia também vem se destacando como produtora de baixo custo. Enquanto projetos de 155 mm produzidos na Europa chegam a custar mais de $3.000 por unidade,
Os fabricados na Índia saem por apenas 300 a 400, isso segundo fontes do setor. E os obuseiros indianos são vendidos por cerca de 3 milhões cada, cerca da metade do valor das versões ocidentais. Além das estatais, empresas privadas como a Adani Defense e a SMPP também estão entrando forte nesse mercado. A SMPP, por exemplo, está construindo uma fábrica para munições de grande calibre, já com pedidos de governos estrangeiros. Segundo Akish Kansal, CEO da SMPP, com esse novo cenário internacional há uma demanda massiva por munições de artilharia. Um dos casos mais emblemáticos de sucesso da estratégia indiana é a Armênia, país que tem se distanciado de Moscou após perceber que não pode mais confiar exclusivamente na proteção russa. Entre 2022 e 2024, 43% das armas importadas pela Armênia vieram da Índia, e isso segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Com esse plano, Nova Delhi tenta equilibrar seu próprio suprimento interno, essencial em um país que mantém tensões com dois vizinhos nucleares, a China e o Paquistão. Isso tudo ao mesmo tempo em que se projeta como uma alternativa viável e acessível para países que hoje enfrentam restrições orçamentárias ou sanções geopolíticas. Se o plano vai funcionar ainda é cedo para dizer, mas o movimento é claro. A Índia quer ocupar o espaço deixado por grandes exportadores tradicionais e se transformar em um ator central no novo mercado global de defesa, mais diversificado, mais politizado e com demanda em alta. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.